Complementar número 491, de 20 de janeiro de 2010. Cria o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. O governador do Estado de Santa Catarina faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas sobre procedimento administrativo disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina, visando a uniformização dos procedimentos processuais administrativos disciplinares. Parágrafo único. As disposições desta lei complementar aplicam-se a todos os servidores da administração direta e indireta, incluindo-se os servidores em estágio probatório, com vínculo seletista ou em cargo comissionado. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, entre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, razoável duração do processo, interesse público e eficiência. Parágrafo único. A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. Artigo 3º. A autoridade que de qualquer modo tiver conhecimento de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata pelos procedimentos previstos nesta lei complementar, assegurado ao acusado a ampla defesa. Parágrafo 1º. Caso a autoridade não tenha competência legal para determinar a instauração de processo para apuração do fato, incumbe-lhe diligenciar junto à autoridade própria, no sentido de que a providência se verifique. Parágrafo 2º. Mediante solicitação da autoridade referida no caput, a apuração dos fatos poderá ser promovida por servidor de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante delegação de competência específica para tal finalidade, no âmbito do respectivo poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração. Parágrafo 3º. A autoridade competente determinará a expedição de portaria de constituição de comissão, que será previamente submetida ao respectivo órgão jurídico e após a Procuradoria-Geral do Estado, para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. Parágrafo 4º. Incorrerá a autoridade em responsabilidade administrativa, caso constatada a omissão no cumprimento da obrigação das disposições deste artigo. Artigo 4º. Ao ter ciência de fatos noticiados que configuram ilícito administrativo e constatada a inexistência de providências, é facultado à Procuradoria-Geral do Estado determinar ao órgão onde ocorreram os fatos a abertura de sindicância ou processo administrativo. Artigo 5. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Parágrafo único. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 6º. Caso o servidor esteja respondendo a mais de um procedimento administrativo disciplinar, todos deverão ter prosseguimento até o seu julgamento final, independentemente de pena aplicada em cada um, inclusive em caso de demissão anterior. Artigo 7º. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou sua autoria. Artigo 8º. Não haverá sobrestamento do processo administrativo disciplinar em virtude de ações na esfera judicial
contra servidor acusado, salvo na hipótese de necessidade declarada pela comissão, após prévia consulta à Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo único. Ocorrendo o sobrestamento do feito, o prazo ficará interrompido até que seja resolvido o incidente. Capítulo 2 do Ajustamento de Conduta Administrativo. Artigo 9. A autoridade poderá optar pelo ajustamento de conduta nas infrações puníveis com repreensão verbal ou escrita, advertência ou suspensão de até 15 dias, a ser adotado como medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição, visando a reeducação do servidor, e este, ao firmar o termo de compromisso de ajuste de conduta, deve estar ciente dos deveres e das proibições, comprometendo-se doravante em observá-los no seu exercício funcional. Parágrafo 1º. Para a adoção do Instituto do Ajustamento de Conduta, são competentes os diretores, gerentes e chefia imediata de modo geral. Parágrafo 2º. Em sindicâncias e processos em curso, presentes os pressupostos, a respectiva comissão poderá propor o ajustamento de conduta como medida alternativa e eventual aplicação da pena. Artigo 10. Constituem requisitos para ajustamento de conduta. Inciso 1. Inexistência de dolo ou má-fé na conduta do servidor infrator. Inciso 2. Inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes, ou, uma vez verificado, ter sido prontamente preparado pelo servidor. Inciso 3. Que o histórico funcional do servidor lhe abone a conduta precedente e, inciso 4, o servidor não poderá estar em estágio probatório. Parágrafo único. Não se admitirá o ajustamento de conduta caso tenha sido o servidor beneficiado anteriormente, no prazo de 3 anos, com a medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição. Artigo 11. Exclusivamente para os fins do disposto no parágrafo único do artigo anterior, o termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser registrado nos assentamentos funcionais do servidor. Capítulo 3 do Procedimento Sumário. Artigo 12. Observar-se-á o procedimento sumário para apuração e regularização das seguintes infrações disciplinares. Inciso 1. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade. Artigo 13. O procedimento sumário se desenvolverá nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão a ser composta por 2 servidores, que deverão ser ocupantes de cargo efetivo, estável, superior ou de mesmo nível de categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em direito, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Inciso 2. Instrução sumária, que compreenda indiciação, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação ilegal de cargos, a indicação da autoria dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas ilegalmente acumulados, bem como dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 2º. Na hipótese de abandono de cargo, que se caracteriza pela ausência do servidor ao serviço por período superior a 30 dias consecutivos, a materialidade dar-se-á pela indicação precisa desse lapso temporal. Parágrafo 3º. No caso de inassiduidade, a materialidade dar-se-á
pela ausência ao serviço sem justa causa, por 60 dias intercalados, no período de 12 meses. Artigo 14. A comissão lavrará em até 5 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação, em que serão transcritas as informações de que tratam os parágrafos anteriores, bem como promoverá a citação do servidor acusado, para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa técnica e juntar documentos, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 44. Artigo 15. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre as supostas irregularidades, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 4º do artigo 60. Parágrafo 2º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação se as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 3º. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável subsidiariamente, as disposições do capítulo 5 desta lei complementar. Parágrafo 4º. Nas infrações previstas no artigo 12, o servidor poderá requerer a exoneração do cargo, desde que antes do julgamento. Capítulo 4 da sindicância. Artigo 16. A sindicância é o meio de que se utiliza a administração pública para, sigilosa ou publicamente, com sindicatos ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas ocorrentes no serviço público. Artigo 17. A sindicância se divide nas seguintes espécies: inciso 1, investigativa ou preparatória; inciso 2, acusatória ou punitiva, com penalidade de suspensão de até 30 dias; inciso 3, patrimonial. Parágrafo 1º. A sindicância investigativa será instaurada quando o fato ou a autoria não se mostrarem evidentes ou não estiver suficientemente caracterizada a infração. Parágrafo 2º. Na portaria de sindicância investigativa constará a identificação da autoridade instauradora e dos membros que compõem a comissão, a denúncia ou descrição das eventuais irregularidades ocorridas e o prazo para a conclusão dos trabalhos. Parágrafo 3º. A sindicância investigativa ou preparatória será conduzida por um ou mais servidores efetivos, estáveis, pertencentes à categoria funcional compatível com o objeto da apuração. Parágrafo 4º. A sindicância acusatória ou punitiva será conduzida por comissão composta por 2 ou mais servidores ocupantes de cargo efetivo estável, superior ou de mesmo nível, na categoria funcional do sindicato, preferencialmente bacharéis em direito. Parágrafo 5º. Na portaria de sindicância acusatória ou punitiva constará a identificação da autoridade instauradora, dos membros da comissão e dos prováveis servidores responsáveis, que poderá ser, na forma do disposto no parágrafo único do artigo 37, o resumo circunstanciado dos fatos irregulares e a capitulação legal, caso seja possível. Artigo 18. Ao tomar conhecimento de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível
com os recursos e disponibilidades do servidor público, a autoridade competente determinará a instauração de sindicância patrimonial, destinada à apuração dos fatos. Parágrafo único. Na portaria de sindicância patrimonial, constará a identificação da autoridade instauradora, dos membros da comissão, o resumo dos fatos objeto da investigação e prazo para a conclusão dos trabalhos. Artigo 19. O procedimento da sindicância patrimonial será conduzido por comissão composta por 2 ou mais servidores, ocupantes de cargo efetivo, estável, superior ou de mesmo nível de categoria funcional do sindicato, preferencialmente bacharéis em direito. Parágrafo 1º. A sindicância patrimonial constitui-se-á em procedimento sigiloso, é meramente investigatório, não tendo caráter punitivo. Parágrafo 2º. Concluídos os trabalhos da sindicância patrimonial, a comissão responsável por sua condução fará relatório sobre os fatos apurados, opinando pelo seu arquivamento ou, se for o caso, por sua conversão em processo administrativo disciplinar. Artigo 20. Da sindicância poderá resultar: inciso 1, arquivamento do processo. Inciso 2, aplicação de penalidade de repreensão verbal ou escrita, ou suspensão de até 30 dias. Inciso 3, instauração de processo disciplinar. Artigo 21. Na sindicância não há necessariamente defesa, salvo no caso de sindicância acusatória ou punitiva. Artigo 22. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Artigo 23. Os autos de sindicância, como peça informativa, poderão integrar o processo disciplinar. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 24. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior, observado o disposto no parágrafo único do artigo 30. Capítulo 5 do processo disciplinar. Artigo 25. O processo disciplinar é instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor estável em estágio probatório, com vínculo seletista e em cargos comissionados, por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Parágrafo 1º. O período de estágio probatório ficará suspenso com instauração de qualquer procedimento administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Artigo 26. Verificando-se necessária a aplicação da penalidade, o processo disciplinar será instaurado, independentemente de sindicância, quando houver confissão lógica ou forem evidentes a autoria e a materialidade da infração. Artigo 27. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores, ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível na categoria funcional do acusado, preferencialmente bacharéis em direito, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente. Parágrafo único. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo, excepcionalmente, a indicação recair em um de seus membros. Artigo 28. A comissão exercerá
suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo 1º. As reuniões da comissão terão caráter reservado, sendo que as audiências serão públicas. Parágrafo 2º. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo ao processo disciplinar, ficando seus membros e secretário, em tais casos, dispensados das atividades no órgão até a entrega do relatório conclusivo. Parágrafo 3º. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Artigo 29. Constatando-se que um dos membros da comissão está em licença médica ou em caso de afastamento de extrema necessidade, o presidente solicitará à autoridade instauradora a imediata substituição. Parágrafo único. Os membros da comissão que derem motivo para a postergação ou não cumprimento de prazos serão responsabilizados administrativamente. Artigo 30. Todas as autoridades administrativas, civis ou militares, independentemente do degrau hierárquico, assim como todos os funcionários, servidores e agentes públicos dos órgãos e entidades da administração pública estadual, direta e indireta, devem conferir prioridade ao atendimento das requisições das comissões de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º. O atendimento às requisições das comissões processantes deve ocorrer dentro do prazo máximo de 5 dias, se outro prazo nelas não houver sido fixado, levando-se em conta a preclusão dos atos processuais, assim como a natureza e o grau de complexidade do objeto da requisição. Parágrafo 2º. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando pelo mesmo meio que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados, ou do documento digitalizado. Parágrafo 3º. A inobservância do disposto no parágrafo 1º constitui falta de exação no cumprimento de dever funcional, e vindo em prejuízo do interesse público, importará em responsabilidade administrativa, civil e penal. Dos impedimentos. Artigo 31. É impedido de atuar em processo administrativo como presidente ou membro da comissão o servidor ou autoridade que, inciso 1, esteja em estágio probatório ou exerça exclusivamente cargo em comissão. Inciso 2. Tenha participado como perito, testemunha ou representante da parte. Inciso 3. Seja cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Inciso 4. Tenha integrado comissão de sindicância da qual se originou o processo ou emitido parecer. Inciso 5. Esteja litigando judicialmente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Artigo 32. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato àquela competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Artigo 33. O interessado poderá arguir o impedimento de forma incidental, em autos apartados, e sem suspensão da causa. Artigo 34. O indeferimento do incidente de impedimento poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Seção 2. Fases do processo. Artigo 35. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão. Inciso 2. Instrução. Inciso 3. Defesa.
Inciso 4. Relatório conclusivo. Inciso 5. Julgamento. Subseção 1 da instauração. Artigo 36. O processo administrativo disciplinar será instaurado mediante a expedição da portaria que indicará, inciso 1, a identificação funcional dos membros da comissão. Inciso 2, a identificação dos prováveis servidores responsáveis. Inciso 3, o resumo dos fatos. Inciso 4, a capitulação legal, caso seja possível. Parágrafo único. Na portaria poderá constar a identificação do provável servidor responsável de forma abreviada. Artigo 37. A portaria poderá ser aditada, notificando-se o acusado e, caso já tenha ocorrido o interrogatório, deverá ser designado novo depoimento sobre os fatos apresentados na adição. Parágrafo único. Na hipótese de conhecimento de infrações conexas supostamente cometidas pelo acusado que emergirem no decorrer dos trabalhos, estas serão apuradas no próprio processo disciplinar em andamento, independentemente de aditamento ou da adição de nova portaria. Artigo 38. Iniciar-se-ão os procedimentos processuais disciplinares no prazo de 10 dias, a contar da publicação da portaria no Diário Oficial do Estado, e encerrar-se-á no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, e, em caso de força maior, por prazo determinado a critério da autoridade competente, não excedente a 60 dias. Artigo 39. A instalação é formalizada pela autuação da portaria e outros documentos que a instruírem, certidão ou cópia da ficha funcional do acusado, designação do dia, hora e local para a audiência inicial e citação do mesmo, para se ver, processar e acompanhar, querendo por si ou por seu procurador devidamente habilitado no processo, a instrução. Parágrafo único. Constará do mandado de citação, notificação, o nome completo e matrícula do servidor, a cópia da portaria instauradora do processo, o local, data e hora da primeira audiência, além do prazo para arrolar as testemunhas de defesa. Artigo 40. Quaisquer documentos cuja juntada ao processo seja considerada necessária deverão ser despachados pelo presidente da comissão, com a expressão junte-se aos autos, ou equivalente, seguida de data e assinatura, lavrando o secretário o competente termo de juntada. Parágrafo único. A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua, contando-se, porém não se numerando a capa e a contracapa, contendo em cada volume termo de encerramento e termo de abertura. Artigo 41. A situação do acusado dar-se-á pessoalmente por escrito, contra recibo e será acompanhada de cópia da portaria. Parágrafo 1º. No caso de se achar o acusado ausente do lugar onde deveria ser encontrado, será citado por via postal, em carta registrada com um aviso de recebimento AR, juntando-se ao processo o comprovante do registro e do recebimento. Parágrafo 2º. O acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar imediatamente à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 42. Quando por 3 vezes o membro da comissão processante houver procurado o acusado em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que no dia imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Parágrafo 1º. No dia e hora designados, o membro da comissão comparecerá
ao domicílio ou à residência do acusado, a fim de realizar a diligência. Parágrafo 2º. Se o acusado não estiver presente, o membro da comissão procurará informar-se das razões da ausência, quando por feita a citação, ainda que o acusado se tenha ocultado. Parágrafo 3º. Da certidão de ocorrência, o membro da comissão deixará contrafé com pessoa da família ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Parágrafo 4º. Feita a citação com hora certa, a comissão enviará ao acusado carta registrada com aviso de recebimento AR, dando-lhe de tudo ciência. Parágrafo 4º. Feita a citação com hora certa, a comissão enviará ao acusado carta registrada com aviso de recebimento, dando-lhe de tudo ciência. Artigo 43. Achando-se o acusado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital publicado no Diário Oficial do Estado, com prazo, nessa hipótese, de 15 dias, para a defesa, a contar da última publicação do edital. Parágrafo 1º. Considerar-se-á revel o acusado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 2º. Será designado um servidor, de preferência bacharel em direito, como defensor do acusado, se não atendida a citação por edital. Parágrafo 3º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Subseção 2 da instrução. Artigo 44. Na fase de instrução, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Parágrafo único. É permitido o uso de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório. Artigo 45. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo por intermédio de procurador, arrolar em reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas, formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º. Compete ao advogado que postular no processo administrativo disciplinar informar telefone de contato, endereço eletrônico e profissional, no qual receberá as intimações e notificações, bem como comunicar à comissão processante qualquer mudança de endereço. Parágrafo 2º. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para esclarecimento dos fatos. Artigo 46. Na instrução, proceder-se-á à inquirição das testemunhas, arroladas pela comissão, interrogando-se em seguida o acusado, seguindo-se a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. Parágrafo 1º. Havendo o denunciante, proceder-se-á à tomada de declarações do mesmo, ao interrogatório do acusado, à inquirição das testemunhas arroladas pela comissão, nesta ordem, procedendo-se após a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. Parágrafo 2º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, poderá ser promovida a acariação entre eles. Parágrafo 3º. Incumbe ao acusado, no prazo de 5 dias a partir do seu interrogatório, apresentar o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, telefone, residência e o local de trabalho. Parágrafo 4º. Na instrução é lícito ao acusado oferecer até 10 testemunhas, indicando 3 no máximo para cada fato.
Parágrafo 5. Na hipótese da defesa arrolar testemunhas em número excedente ao fixado no parágrafo anterior, a comissão ouvirá somente as 10 primeiras constantes do rol oferecido. Parágrafo 6º. A comissão poderá rolar as testemunhas que achar necessário a elucidação dos fatos, bem como proceder a mais de um interrogatório do acusado. Artigo 47. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do mesmo, ser juntada aos autos. Parágrafo 1º. Se a testemunha for servidor público, civil ou militar, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com indicação do dia e hora marcados para inquirição. Parágrafo 2º. O acusado pode comprometer-se a levar à audiência a testemunha, independentemente de intimação, presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la. Parágrafo 3º. A intimação poderá ser feita por outro meio, desde que atinja a finalidade. Artigo 48. Respeitado o limite disposto no parágrafo 4º do artigo 47, poderá o acusado, durante a instrução, substituir as testemunhas ou indicar outras no lugar das que não comparecerem, desde que presente a substituta na audiência. Artigo 49. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. As testemunhas serão inquiridas separadamente, o mesmo ocorrendo com os interrogatórios, quando houver mais de um indiciado. Artigo 50. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo caso de proibição legal, nos termos do artigo 207 do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º. Quando a pessoa estranha ao serviço público se recuse a depor perante a comissão, o presidente solicitará à autoridade policial a providência cabível, se assim entender, a fim de ser ouvida no departamento policial. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, o presidente da comissão encaminhará à autoridade policial as perguntas sobre a qual deverá ser ouvida a testemunha. Parágrafo 3º. O procurador do acusado poderá assistir a um interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhes, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. Artigo 51. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial. Parágrafo 1º. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Parágrafo 2º. O internamento do acusado, bem como a licença para tratamento de saúde após o interrogatório, não suspende a tramitação do processo. Artigo 52. Havendo necessidade de prova pericial, suspende-se o andamento do processo até a apresentação do laudo requerido. Parágrafo único. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer do conhecimento especial de perito. Artigo 53. A fase instrutiva encerra-se-á com relatório de instrução, na qual serão resumidos
os fatos apurados, as provas produzidas e a convicção da comissão disciplinar sobre as mesmas, identificação do acusado e das transgressões legais. Subseção 3. Da defesa. Artigo 54. Após o relatório de instrução, o acusado ou seu representante legal serão notificados para apresentar defesa técnica no prazo de 15 dias, oportunidade em que poderá juntar documentos assegurando-se-lhe vista do processo na repartição ou fora dela, exclusivamente, a procurador que seja advogado mediante carga no decurso do prazo. Parágrafo 1º. Havendo dois ou mais acusados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 2º. No caso de recusa do acusado ou do seu representante legal em pôr o ciente na cópia da notificação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a notificação, com assinatura de duas testemunhas. Parágrafo 3º. Na hipótese de não apresentação de defesa técnica, o presidente designará um defensor ad hoc. Subseção 4. Do relatório conclusivo. Artigo 55. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo, quando a inocência ou a responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 56. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. Subseção 5. Do julgamento. Artigo 57. No prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Parágrafo 1º. Proferido o julgamento, serão notificados da decisão o servidor e seu defensor. Parágrafo 2º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 3º. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 4º. O acusado, no processo disciplinar, defende-se contra a imputação de fatos ilícitos, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação legal, diversa da que lhes deu a comissão processante, sem que implique cesseamento de defesa. Artigo 58. A extrapolação dos prazos previstos nesta lei complementar pela comissão ou pela autoridade julgadora não implica nulidade do processo. Artigo 59. Nos processos administrativos disciplinares em que a comissão processante sugerir a aplicação de quaisquer penalidades previstas em lei, a autoridade competente deverá previamente submetê-lo ao respectivo órgão jurídico para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. Parágrafo 1º. Nas hipóteses em que a comissão processante sugerir a aplicação das penalidades de demissão simples, qualificada ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, após a manifestação dos órgãos jurídicos previstos no caput, deverá o processo administrativo disciplinar
ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. Parágrafo 2º. Após o processo, deve ser restituído ao órgão de origem para encaminhamento pelo seu respectivo titular ao chefe do Poder Executivo. Parágrafo 3º. Fica vedado a qualquer outro órgão emitir, no mesmo caso, manifestação divergente da proferida pela Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo 4º. Se a penalidade prevista for a demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a aplicação da pena caberá à autoridade competente para nomear ou aposentar. Parágrafo 5º. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência de fato ou sua autoria. Artigo 60. O julgamento a ser efetuado pela autoridade competente é dirigido pelo livre convencimento, a qual é facultado divergir das conclusões do relatório da comissão, podendo motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Parágrafo único. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor ou da inexistência do fato, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se entender de outra forma, frente às provas dos autos, quando implicar penalidade cabível. 61. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Parágrafo único. A autoridade julgadora que der causa à prescrição da ação disciplinar será responsabilizada administrativa e judicialmente. Artigo 62. Quando a infração estiver capitulada como crime, será remetido cópia do processo disciplinar ao Ministério Público para, se for o entendimento, instaurar a ação penal competente. Artigo 63. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade eventualmente aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Seção 3 dos recursos. Subseção 1. Artigo 64. São cabíveis os seguintes recursos. Inciso 1. Pedido de reconsideração. Inciso 2. Recurso hierárquico. Artigo 65. A petição de recurso observará os seguintes requisitos. Inciso 1. Será dirigida à autoridade com competência para decidir e protocolizada no órgão no qual tramita o processo principal, devendo neste ser juntada. Inciso 2º. Trará a indicação do número do processo, o nome, qualificação e endereço do recorrente. Inciso 3. Conterá exposição clara e completa das razões da inconformidade. Inciso 4. Conterá o pedido de reforma da decisão recorrida. Artigo 66. Os recursos serão recebidos no efeito meramente devolutivo, salvo se, a juízo da autoridade competente, for concedido efeito suspensivo. Parágrafo único. Nas hipóteses em que a penalidade aplicada for de demissão simples, qualificada ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade após a manifestação do respectivo órgão jurídico sobre o recurso interposto, deverá o processo administrativo disciplinar
ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. Artigo 67. O pedido de reconsideração não poderá ser renovado. Artigo 68. O recurso hierárquico será dirigido à autoridade imediatamente superior, àquela que julgou o processo. Artigo 69. Caberá recurso hierárquico, inciso 1, do indeferimento do pedido de reconsideração. Inciso 2, quando as circunstâncias demonstrarem a inadequação da penalidade aplicada. Artigo 70. O prazo para a interposição de pedido de reconsideração é de 30 dias e do recurso hierárquico é de 60 dias, a contar da publicação ou da ciência da decisão recorrida pelo interessado ou defensor. Artigo 71. São peremptórios e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesta seção, salvo motivo de força maior. Artigo 72. Ao decidir o pedido de reconsideração ou o recurso hierárquico, a autoridade poderá provê-los total ou parcialmente, motivando as razões de decidir. Parágrafo único. Os pedidos de reconsideração e os recursos hierárquicos que forem providos darão lugar às retificações necessárias. Seção 4 da revisão. Artigo 73. Caberá a revisão da decisão que puniu o servidor com demissão ou cassação de aposentadoria quando: inciso 1, se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido. Inciso 2, quando a decisão revista for contrária a texto expresso em lei ou a evidência de fatos novos, modificativos e extintivos da punição. E, inciso 3, na hipótese da decisão proferida se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou eivados de vícios insanáveis. Parágrafo único. O ônus da prova caberá ao requerente. Artigo 74. O direito de propor a revisão se extingue em 2 anos, contados do fim do prazo para interposição do recurso hierárquico, observado o artigo 70. Parágrafo 1º. Quando a revisão não se fundar nos casos contidos no elenco do artigo anterior, será indeferida, desde logo, pela autoridade competente. Parágrafo 2º. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo. Parágrafo 3º. Nas hipóteses em que a penalidade aplicada for de demissão simples, qualificada ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade, após a manifestação do respectivo órgão jurídico sobre o pedido de revisão interposto, deverá o processo administrativo disciplinar ser examinado à Procuradoria-Geral do Estado, para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. Artigo 75. O processo originário acompanhará obrigatoriamente a petição da revisão. Capítulo 6. Do afastamento preventivo. Artigo 76. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influenciar na apuração de irregularidade, a autoridade instauradora do procedimento administrativo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de 60 dias, em prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os efeitos, ainda que não concluído o processo. Parágrafo 2º. Deverá constar da portaria de afastamento a determinação de que o servidor afastado
ficará à disposição do órgão ao qual é vinculado, bem como da comissão processante, durante o horário normal do expediente, em local certo e conhecido, a contar da ciência do ato. Parágrafo 3º. O não atendimento pelo servidor acusado à determinação disposta no parágrafo anterior configura a prática de nova irregularidade e impõe a instauração de novo procedimento administrativo disciplinar. Parágrafo 4º. O não cumprimento será informado ao setor de pessoal e os dias ausentes serão descontados. Parágrafo 5º. É facultado ao órgão, dependendo da infração cometida, designar o servidor acusado para ter exercício em outro setor, até o término do procedimento administrativo disciplinar. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 77. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 78. Serão assegurados transporte e diárias aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos, para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Artigo 79. Deverá ser remetida anualmente à Procuradoria-Geral do Estado a relação de todos os procedimentos administrativos disciplinares pelos órgãos da administração direta e indireta. Artigo 80. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 81. Ficam revogados, inciso 1, os artigos 153 ao 167 da Lei 6.745. Inciso 2, os artigos 227 ao 243 e 254 da Lei 6.843. Inciso 3, os artigos 181 a 195 da Lei 6.844. Inciso 4, os artigos 56 a 90 da Lei Complementar 323.